Olá, você está no canal Visão no Reino. É um canal da Igreja Batista Nacional Missionária em Macapá e que tem o objetivo de trazer um momento de edificação à igreja, de edificação aos corações. Você sabe qual é o seu foco? Qual é o objetivo da igreja? Qual é o seu objetivo de vida? O canal Visão no Reino busca trazer um pouco mais desse entendimento, tanto à igreja do Senhor, quanto àqueles que ainda buscam conhecê-lo um pouco mais. Então, desde já, fique com mais uma mensagem do nosso canal, se inscreva, curta e deixe aí um comentário. Deus te abençoe em nome de Jesus. Graças e paz, queridos. Podemos nos sentar. Hoje deu para vir com minha família ali completa, eu, minha esposa, meu filho, né? A Renata e o Davi. E é um motivo de grande alegria compartilhar desse momento, né? De festividade com os irmãos, onde está completando 21 aninhos a igreja. Coisa boa, né? E nada melhor do que comemorarmos na presença de Deus e meditando nas escrituras bíblicas. Irmãos, vamos abrir em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, como para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos traz aqui nessa noite, em que podemos te cultuar e apresentar o nosso culto de todo o coração, Senhor, a Ti. Opera as Suas maravilhas em nosso meio, traga a libertação de vidas do pecado, traga a salvação aqui nessa noite, que as mentes estejam cativas somente à Tua voz, que nenhuma distração venha permear em nosso meio, Senhor, mas que em tudo estejamos com o nosso foco total na Tua voz, na Tua palavra, em nome de Jesus. Fale conosco, Senhor. Destrava os nossos ouvidos, destrava as nossas mentes, para que possamos ouvir, compreender e colocar em prática a Tua boa palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje pela manhã nós estivemos falando sobre a necessidade da evangelização e nessa noite nós vamos falar algo mais interno da própria igreja. Primeiro, hoje de manhã falamos o agir da igreja lá fora, né? O trabalho da igreja lá fora. A importância de estarmos evangelizando e disseminando a pregação do Evangelho do Reino. E hoje nós vamos estar falando sobre a importância de estimularmos uns aos outros, como cristãos, que nós vivemos aqui nessa igreja, que prestamos os nossos cultos semanais aqui nessa igreja, precisamos estar estimulando uns aos outros. Hoje há um grande movimento chamado dos cristãos desigrejados. Quem já ouviu sobre os cristãos desigrejados? Onde eles tentam buscar de todas as maneiras argumentos para comprovar que eles podem se manterem em Jesus sem estar vinculados a uma igreja, a uma congregação, sem estar vinculados a uma comunidade cristã, sem compactuar dos problemas, sem
participar da alegria uns dos outros, sem poder compartilhar as dores uns dos outros. E tem crescido muito. E antes que cheguemos ao ponto de dizer, nossa, são vários desviados, né? Não sabe o que estão fazendo. Simplesmente a gente, em contrapartida, nós observamos, estamos vivendo em um tempo onde muitas igrejas têm, em vez de pastoreado aquelas ovelhas, têm traumatizado aquelas ovelhas. Então elas vão buscar argumentos justamente nos traumas que viveram dentro das suas igrejas e congregações, para, de certa forma, respaldar o seu desejo de não se congregar. Eles simplesmente começam a dizer, não, os cultos que eu assisto aqui semanalmente na internet ou na televisão, que hoje tem vários canais que você assiste culto de várias igrejas, principalmente igrejas neopentecostais, para ele já está suficiente. Não precisa ir para a igreja. Aí a gente pergunta, e a ceia? Não, eles fazem a ceia lá, eu pego aqui um suco de uva, um pedaço de pão e faço aqui pela televisão também. E amados, a palavra de Deus, ela nos dá muitas passagens bíblicas que mostram a nossa necessidade de estarmos aqui, juntos. Que mostram a necessidade de estarmos inseridos em uma comunidade cristã. Quando nós vamos falar da nossa vivência como cristãos dentro da nossa igreja, nós precisamos entender literalmente que nós estamos vivendo em uma comunidade. A gente vai viver com pessoas de todo tipo dentro das igrejas. Todo tipo. Você vai ver pessoas de todas as cores dentro da igreja. Aqui tem pessoas brancas, negras, pardas, amarelas. Não sei se tem asiático aqui. Índio. Tem todo tipo. Nós vamos encontrar em uma comunidade cristã. Interessante que uma vez o saudoso pastor Oséias Barbosa de Lima, ele comentando comigo, e tinha lugares assim bem remotos que a gente ia abrir congregações lá em São Luís, lá no Maranhão, e ele falava para mim, Júlio, olha, se não abrirmos uma Batista Nacional em tal município, muitas pessoas podem ir para o inferno. Se deixarem de abrir naquele mesmo município uma Assembleia de Deus, ou uma presbiteriana, ou uma batista brasileira, muitas pessoas podem ir para o inferno, que vão ter pessoas que vão se adequar ao formato batista nacional. Tem outras pessoas que só vão se adequar a um formato mais tradicional, como os presbiterianos, por exemplo. Tem outros que vão gostar do desce o fogo do céu aí, meu irmão, e é pulo, é gritaria, só vão se adequar numa Assembleia de Deus. Então nós vivemos em comunidade e precisamos compreender essa diversidade que há até no meio do povo cristão. Você se dá muito bem aqui, tanto é que você está aqui hoje. Gosta da palavra, gosta do formato que é a Igreja Batista Nacional, ou então você de outra denominação, de outra igreja, eu gosto daquele formato. A gente vai percebendo que tem essa pluralidade de formatos, de liturgias, e precisamos compreender que o Senhor age abençoando o seu povo, ministrando comunhão, ministrando transformação em todas elas. Claro que a gente sabe que tem denominações que a gente não considera nem igrejas evangélicas, pelo formato que trabalham em relação à palavra, não tendo-a como
única, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e colocam outros livros, né, em pé de igualdade com a Bíblia. Mas as igrejas mais históricas, né, as igrejas mais tradicionais que nós conhecemos, nós percebemos que há o agir de Deus, nós percebemos que há realmente o ensino da doutrina bíblica cristã na vida daqueles membros e daquelas ovelhas. E quando a gente vai agir, quando a gente vai perceber e ter esse olhar que vivemos em uma comunidade, a gente vai perceber também que vamos encontrar todo tipo de pessoa, não é só a cor, mas todo tipo de caráter, todo tipo de temperamento. A gente vai encontrar muitos problemas. Pastor, mas é dentro da igreja. É justamente dentro da igreja. Vão ter muitos problemas, mas que serão resolvidos pelo agir do Espírito Santo de Deus. O pastor Natan, será que encontrou alguma dificuldade aqui? Algum problema já aqui na igreja, desde quando chegou? Oxe, perdeu as contas, né? Quando eu converso com os pastores e pergunto: ei, pastor, como é que está lá a obra lá na sua igreja? Quando ele diz: rapaz, está só maravilha, está uma maravilha, tudo lindo, tudo perfeito. Aí tem coisa. A gente sabe como que é o trabalho. Eu já espero ele falar assim, né? Ô pastor, rapaz, a gente está tendo determinadas dificuldades, assim assado, ore por nós, vamos estar intercedendo, o que o senhor acha disso, como eu devo agir? É o mais prático, né? Falar a verdade logo e pedir ajuda, do que ficar se iludindo, achando que tudo é um mar de rosas dentro das igrejas. A gente sabe, irmãos, que vai ter conflito entre irmão e irmão, mas precisa ser resolvido, precisa ser bem administrado. Se você sabe algum problema que está acontecendo entre irmãos da igreja, não vai piorar o problema divulgando para toda a igreja e toda a comunidade aqui em volta. Vai conversar com o seu pastor. Pastor, fulano não está bem com cicrano. Converse lá com eles, dá uma chamada, pastor Natan, ele já vai estar trazendo jiu-jitsu e capoeira aqui para a igreja, ele já chega com uma voadora, né, para exortar os irmãos. Então, queridos, em Atos 2:42, nos mostra que precisamos dos meios da graça da palavra, dos sacramentos e da oração. A igreja depende disso. E quando nós falamos que nós somos a igreja, templo do Espírito Santo, eu gosto muito do entendimento que, inclusive, o pastor Franklin Ferreira, ele gosta de comentar isso, que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós como igreja. Eu não consigo ser igreja sozinho. Eu preciso dos meus irmãos. É sempre aquela mesma ilustração, né? A brasa fora do braseiro. Eu preciso do pastor Natan, eu preciso de vocês. E nós juntos, nós somos o recipiente perfeito, o templo perfeito do agir do Espírito Santo de Deus. Então eu dependo de me congregar. Eu dependo de estar no meio da comunhão dos santos para estar aprendendo, para estar conhecendo mais da palavra, para conhecer das doutrinas bíblicas e poder assim ter uma vida verdadeiramente pautada nos mandamentos do nosso Senhor. Em Hebreus 13:17 vai nos falar sobre a necessidade que temos de uma supervisão espiritual, onde vai falar dos guias que zelam pelas nossas vidas. Nós, como cristãos, nós precisamos de o quê? Uma supervisão espiritual. Eu preciso ter um pastor. Pastor, Júlio, mas você é pastor, eu tenho meu pastor.
Ah, pastor, mas e aí? Quem é o pastor do seu pastor? É outro pastor. Eu acho muito estranho essas igrejas que abrem aí em qualquer esquina e perguntam: quem te consagrou? Ninguém, eu me consagrei. Quem é teu pastor? Eu sou meu próprio pastor. E não é assim, nós precisamos ser supervisionados. Você precisa ser supervisionado. Uma das bases de igreja multiplicadora é a solicitação de contas. E uma vez eu estava conversando com o pastor José Bernardo, ele trabalha muito a questão da missiologia e prega todo ano lá na Consciência Cristã. Ele estava conversando comigo e ele falou: olha, se você não quer que irmão dê pitaco na sua vida, você está no lugar errado. Os irmãos sempre vão estar querendo te ajudar em alguma coisa. Ó, estou observando isso. Aí vai falar: ó, eu tenho uma dica aí para o seu filho. Ó, eu tenho uma dica não sei o quê. Ou então te chama a atenção em determinado assunto. Ou então percebe que você está falhando em alguma coisa e ele vai te chamar a atenção. E o solicitar conta é necessário para nós. Antigamente a escola bíblica dominical ela tinha um cartãozinho. Hoje é muito difícil encontrar isso. Ela tinha um cartãozinho. E lá todo domingo na escola bíblica era feito a solicitação de contas no cartãozinho. E era oral. Fulano de tal leu a Bíblia todos os dias na semana, orou todos os dias, fez a atividade, está participando dos cultos semanais. Irmão, se você não quisesse fazer, você fazia porque tinha que prestar conta no final da semana, né? Então, eu preciso estar me congregando. O ser supervisionado e me solicitarem conta faz bem para mim. Porque facilmente você pode viver uma vida indisciplinada. Não é fácil você sair dos caminhos do Senhor se você não estiver vigiando. Tanto é que a palavra de Deus fala: aquele que está em pé, aquele que está em pé, vigiai para que não caia. Então precisamos estar sendo supervisionados, porque vai fazer bem para nós mesmos. Chego na igreja, estou falhando, não estou sendo assíduo nos cultos, não estou participando das programações principais da minha igreja, estou falhando nas reuniões com os irmãos, estou falhando em vários aspectos. Uma hora o pastor te chama, vem para cá. A gente fala lá em São Luís, chamar para catraca. Aqui também, chamar para catraca? Chamar para catraca é chamar para exortar, né? Para puxar a orelha. Vou chamar fulano para catraca. Eu já estou ensinando o vocabulário lá da nossa área. Chama a pessoa para catraca, puxa ali a orelha da pessoa, exorta. Isso faz bem para a sua vida. O meu pastor lá em São Luís, que é o pastor Jobert Gonçalves, ele tem uma forma muito boa de exortar. Ele não impõe nada. Ele não chega na voadora, não. Ele chega bem mansinho. Se eu estiver falhando alguma coisa, ele me chama. E ele fala assim, bem, a voz bem mansa, aveludada, né? Bem baixinho. Ele fala assim: pastor Júlio. Aí, oi pastor. Aí ele pergunta assim: você me tem como seu pastor? Eu, vixe, lá vem. Eu já sei que vai vir a bronca. Olha como ele entra: você me tem como seu pastor. Ele já trabalha o psicológico da pessoa antes de ele descer a exortação, né? E ele conversa, exorta. Isso faz bem para nós. Você ser supervisionado, você ser exortado, faz bem para a sua vida.
Na hora ninguém gosta. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Quem é que gosta de ser chamado a atenção? Ninguém. Mas depois você percebe que o seu pastor te chamou, te exortou por amor. Se ele deixar de fazer isso, ele estaria errando e negligenciando com a sua própria vida. Em Hebreus 3,13 vai falar que nós precisamos de constante encorajamento e prestação de contas, que nós já falamos. E Romanos 12, 3 ao 8 e Efésios 4, do 1 ao 16, mostra que precisamos uns dos outros. Vamos abrir lá em Efésios. Diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fortes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um só corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha que interessante. Esse texto, eu já li ele várias vezes, já li ele no grego, já fiz uma exegese desse texto. E é muito interessante quando a gente vai perceber essas coisas que o apóstolo Paulo pede aqui para a igreja de Éfeso. Ele fala: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. E isso ele está tratando sobre o quê? Sobre a nossa vocação, o nosso chamado vocacional, que é o nosso chamado cristão. Então olha só, ele pede para que essa vocação seja com humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Eu preciso agir diante dos meus irmãos com humildade. Eu não posso estar pisando nos meus irmãos. Com mansidão. Quando a gente fala mansidão, automaticamente você já começa a associar com o seu temperamento. Tem pessoas que eu já tratei na igreja, onde ela simplesmente chegava para mim: pastor, esse é o meu jeito de ser, é o meu temperamento e não estou nem aí para os outros. Aí eu estou errado. Está precisando da mansidão. Se você é extremamente explosivo com o seu temperamento, pode ser o temperamento que for, você precisa ser manso. Pastor, mas não nasci desse jeito. Eu sou Gabriela, eu nasci assim e vou morrer assim. Gabriela. Você não é Gabriela. Pode ter até uma Gabriela hoje aqui, né? Aqui na igreja. Mas não a Gabriela da música. Tá? Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém? O que a gente fala? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então não é mais o meu temperamento, não é mais a minha vontade. É o que o Senhor quer para mim. Que eu seja manso. Amém? Aí ele entra. Aí o apóstolo Paulo fala: com longanimidade. Aí, olha como que é interessante. Ele fala, humildade e mansidão, juntinhos, né? Aí em seguida tem com longanimidade. Aí em seguida ele fala: suportando-vos uns aos outros em amor. E eu lendo o trecho em grego, literalmente significa aturar o nosso irmão em amor. Será que você já aturou muito o seu irmão? Suportar o seu irmão?
Seu irmão é cheio de limitações, cheio de problemas, não é? Cheio de problemas, seu irmão? Cheio de problema. Dá um problema louco para o pastor resolver todo mês, esse irmão. Vive criando confusão. Você precisa suportá-lo em amor. Não é suportar porque é o jeito, é suportar em amor. E a palavra de Deus fala um pouquinho antes sobre o quê? Longanimidade. O que é longanimidade? É um ânimo longo. Você precisa ter ânimo longo quando se trata de se relacionar com seus irmãos. Que não é fácil. Você sabe por que nós precisamos suportar o nosso irmão em amor? Porque também eles precisam nos suportar em amor. Se você parar para um momento para fazer uma autorreflexão, você vai perceber o quão difícil você é de lidar. É ou não é? Você. Que às vezes a gente gosta de dizer, rapaz, o irmão Kleber é um caba difícil. É um cara complicado de se lidar. Aí você faz uma autoanálise da sua vida e, rapaz, eu sou pior do que o irmão Kleber. Estou dando só um exemplo, tá, Mati? Então preciso ter sempre esse entendimento. Quando eu perceber problemas dentro da igreja, ou tiver acontecendo algum rebuliço no meio da comunhão, eu preciso ser um agente de paz e não de destruição. Eu preciso ir lá e amar o meu irmão. E para eu amar o meu irmão, eu preciso dar outra face, eu preciso lá ajudá-lo, eu preciso lá mostrar diretrizes bíblicas se ele estiver falhando, mas não deixá-lo sucumbir no seu erro e assim continuamente vivermos em comunidade. Isso é viver em comunidade. Pessoas diferentes, problemas diferentes todos os dias. Hoje nós estamos nos congregando ali na Batista Central, ali na região central aqui de Macapá. E a gente percebe os nossos cultos de orações, graças a Deus tem crescido bastante a quantidade de pessoas, e a gente vê quantos problemas as pessoas passam, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas sentimentais, conjugais, que compartilham em oração, pedindo oração. Isso com certeza acontece aqui também. A gente vê que problemas que os nossos irmãos estão passando, nós também passamos. E a gente vai criando um vínculo empático uns com os outros. Isso é viver em comunidade. Então a palavra de Deus, ela vai nos falar que a igreja, ela é um corpo com muitas partes. Está lá em 1 Coríntios 12, 12 em diante. Uma família com muitos membros. Está lá em Gálatas 6, 10. Um templo com muitas pedras vivas, está em 1 Pedro 2,5. E uma nação com muitos cidadãos, está lá em 1 Pedro 2,9. Então olha só que tremendo. A igreja, ela não é constituída só de uma pessoa. Somos nós, juntos. Não é divididos, não é separados, mas juntos. Nós somos a igreja do Senhor. Então precisamos a cada dia mais estarmos estimulando uns aos outros, como nós lemos lá em Hebreus. Eu preciso ter esse entendimento, eu preciso ir até os meus irmãos e estimulá-lo para ter uma vida plena com Deus e para as boas obras. Independente de que tipo de pessoa você está lidando, estimule o seu irmão. Estimule para ter uma vida congregacional assídua, para ter uma vida devocional diária. Não cessar de fazer os seus devocionais diários. Estimule seu irmão a isso. Já aconteceu, com certeza já aconteceu alguma vez com você, quando eu me congregava
lá em São Luís, ainda nem sonhava em ser pastor ainda. E tinha dias, a gente já estava morando mais longe da igreja, depois que eu me casei, né? Fomos morar mais distante da igreja. E tinha dia, irmão, que eu chegava do serviço cansado, quebrado, sem um pingo de vontade de ir para a igreja, cheio de boleto para pagar, cheio de preocupações. Aí o rapaz dizendo, eu tenho que ir, pegar ônibus, não tinha carro na época, para ir para o culto. E eu ficava naquela relutância, né, intensa. Rapaz, o vento tá bom, né? O vento tá bom. Naquela relutância intensa, e eu dizia assim, ou eu vou para o culto. E eu chegava no culto triste, cabisbaixo. Olha que eu tinha cargo de liderança dentro da igreja, né? Mas eu chegava triste, cabisbaixo, cheio de preocupações. E vinha irmãos que nem sabia dos meus problemas e me abraçava e me dava uma palavra de ânimo. Isso é estimular uns aos outros. Já pensou se eu estivesse apenas ali na minha casa curtindo os meus problemas? O que iria me aproveitar? O estimular uns aos outros, amados, literalmente, ele traz força, ânimo, vigor para a igreja do Senhor. Tanto é que nós estamos sendo exortados quanto a isso, em vivermos dessa maneira. No versículo 25, o autor aos Hebreus, ele exorta para os crentes não deixarem de se congregar. Lá em 10:25. Então, o autor aos Hebreus, uma vez que o entendimento do se congregar é inegociável, o compromisso com a igreja local é inegociável, ele exorta os crentes a não deixarem de se congregar no capítulo 10, versículo 25 de Hebreus. E a gente percebe que era costume de alguns já desde aquela época. Muitos se aculturam em se congregar só dia de domingo de noite. Não acontece isso? Pastor, é pecado se congregar só domingo de noite? É claro que não. Mas, queridos, você perde muito por deixar de participar das programações semanais ou das escolas bíblicas pelo domingo pela manhã. No domingo pela manhã. Você deixa de participar de momentos preciosíssimos. Às vezes por conta de cansaço, por conta de dor de cabeça, por conta de outros compromissos. E muitas das vezes porque você já se acostumou e poderia até estar presente, mas você prefere ficar em casa. Acontece isso ou não acontece? Ou só eu que percebi isso até hoje na história da humanidade? Não. A gente sabe o que acontece. Queridos, da mesma maneira que acontece com o pecado, você está buscando uma vida de santidade. Aí você peca uma vez. Aí você deixa de se arrepender daquele pecado. Você peca a segunda, peca a terceira e aquele pecado começa a ser algo natural na tua vida. E depois de um tempo você não consegue mais viver sem cometer aquele pecado. Semelhantemente é com a nossa vida congregacional. Você deixa de vir uma semana, aí você sente. Já teve situações de viagem que eu não consegui participar de culto no domingo à noite. Parecia que tinha um vazio dentro de mim. Nossa, está faltando alguma coisa. Era o culto do domingo à noite. Aí você deixa de vir na outra semana. Na terceira semana já não está mais fazendo tanta falta.
Na quarta semana já está de boa. De boa para Satanás, né? Tomar de conta. Na quinta semana, tanto faz. Acho que eu vou de 6 em 6 meses agora na igreja. Crie o hábito e perceba a necessidade que você tem de estar sempre se congregando. Esse momento é uma preciosidade tão grande que não temos como mensurar. É um momento de alegria, é um momento de comunhão, é um momento que eu conheço novas pessoas, é um momento que eu escuto palavras de ânimo, é um momento que eu sou edificado pela ministração do Evangelho. É o momento que eu presto o meu culto a Deus, que eu tenho a oportunidade de estar em comunidade, prestando o meu culto público ao Senhor. Isso aqui é tremendo, amados. Se nós pararmos para perceber, nesse exato momento, milhares de igrejas estão fazendo a mesma coisa em todo o mundo, cultuando ao Senhor. Nós estamos interligados com toda a igreja mundial do Senhor. Esse momento é precioso. Comece a trabalhar na sua mente. Eu preciso me congregar. O teu corpo muitas das vezes vai relutar, mas você vai lembrar que a palavra falará mais alto na tua vida do que as tuas fraquezas. Culto de oração. Eita, chega a igreja, esvazia. Eu não sei se é só lá em São Luís. Culto de oração. A igreja, todo mundo corre. E tem gente que acha que a oração é só para as mulheres. Não tem essa, né? Não. É culto de oração, deixa a mulher lá interceder por nós. A oração é para todos nós, irmãos. E uma igreja que não ora, família que não ora, família que não busca o Senhor em oração, está fadada a fracassar literalmente nos seus propósitos. A igreja do Senhor precisa ser pautada no equilíbrio da oração e da palavra. Crescer nesse equilíbrio. Então olhe o culto de oração como culto especial. Eu vou participar, eu vou conhecer das aflições do meu irmão, que ele vai compartilhar, eu vou me colocar no lugar dele, eu vou orar como se fosse para mim o recebimento dessa bênção. Irmãos, vocês vão ver um vínculo maravilhoso que você vai estar criando com o seu irmão. Quando você se importa com ele, chega até ele e escuta o clamor daquele irmão, coisa que ele está orando ao Senhor, ele compartilha contigo e você vai orar junto com ele, e na hora que ele for vitorioso, você vai se alegrar junto com ele. Infelizmente, no mundo que nós estamos vivendo extremamente egoísta, egocêntrico, a gente percebe que é mais fácil nós chorarmos com os que choram, do que nos alegrar com os que se alegram. Quando a gente está em clima de oração, em espírito de oração, com os nossos irmãos na igreja, isso muda. A vitória dele vai ser a tua vitória, porque você já está orando por ele naquele aspecto. Então vocês estão percebendo como é importante estarmos aqui em comunidade cristã, como é importante estarmos na congregação, como é importante estarmos aqui no templo exaltando ao Senhor com os nossos irmãos. São benefícios que não conseguimos calcular. Aí em seguida ele fala no versículo 23, a fim de guardar firme a confissão da esperança sem vacilar. Quando nós estamos na presença de Deus, na congregação, nós estamos guardando firmes essa confissão de esperança. Aí vem, queridos, o verso 24, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Vou ler novamente.
consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aqui tem dois verbos extremamente importantes, nesse mesmo versículo. É o verbo considerar e o verbo estimular. O verbo considerar, amados, é o prestar atenção. É olhar para a minha irmã. Qual é o seu nome, irmã? Indy. A Indy. E eu considerar as limitações da Indy, eu considerar os seus pedidos de oração, eu considerar a pessoa que ela é prestar atenção na Indy. A nossa igreja hoje, a gente vê cada dia mais comum pastores com depressão, irmãos com depressão, e a gente precisa estar considerando isso, que às vezes está faltando o quê? Amor, falta de empatia em nosso meio para nos importar mais com essas pessoas. Às vezes você já está há anos dentro da igreja e você nem conhece direito um irmão dentro da congregação. Uma vez na nossa igreja lá em São Luís, nós estávamos levantando cestas básicas para ajudar famílias carentes da comunidade, e a nossa igreja era em uma comunidade carente, e a gente levantando, e tinha uma irmã lá se esforçando e levando alimento também. E um dia, por um acaso, conversando com ela, ela soltou para mim a necessidade financeira que ela estava passando. E era a mesma irmã que estava fazendo isso para levar alimento para ajudar na cesta básica. E eu pedi perdão a Deus, porque às vezes a gente estava nos preocupando com todo mundo da comunidade carente, mas às vezes eu não estava prestando atenção no meu irmão que está bem ali do meu lado. E na hora que ela abriu do coração, falou aquilo para mim, era uma senhorinha, e eu falei: não, irmã, parte dessas cestas básicas vai para sua casa. Ela chorou de alegria, irmão. E às vezes a gente está tão cego para os nossos irmãos e só com foco na nossa vida terrena. O que é a nossa profissão, os nossos estudos, as nossas conquistas e realizações. E falamos hoje de manhã sobre esse tipo de pregação, né, que tem induzido as igrejas a muitos erros. E a gente está só com esse pensamento terreno e material. E a gente não percebe, a gente não presta atenção nas necessidades do irmão bem do nosso lado. Converse com ele, puxa assunto. Vá lá e converse: irmão, como é que estão as coisas? Como é que você está? Você tem mais intimidade com algum irmão? Pergunte: ei, meu irmão, como é que está seu casamento? Naturalmente a pessoa fala: ah, tá bom. Aí eu gosto de dar uma retrucada: tá bom como? Né? Aí que a pessoa vai, né? Aí dá uma... Não, eu vou falar logo o que está acontecendo. E a gente sabe que vida de casal precisa de muito poder de Deus, muito amor, muita cumplicidade, precisa de muita paciência. E às vezes não vai bem e você precisa de ajuda. Procure o seu pastor, procure pessoas direcionadas por Deus para te ajudar. Isso é prestar atenção. Amém? Preste atenção no seu irmão, nas necessidades dele. Considere as necessidades dele. Não acha besteira os problemas que ele está passando. Lá em São Luís do Maranhão, na igreja que nós estávamos pastoreando, nós temos um trabalho com dependentes químicos e todo tipo de compulsão, alcoólica, jogos, qualquer tipo de coisa. E toda quarta-feira é o programa Celebrando a Recuperação, que é justamente esse programa, é um programa interdenominacional, que é um trabalho com 12 passos baseado nas Escrituras Sagradas. Então tem, semelhante a um culto, tem a mensagem, tem a palavra, e depois vai ter o que a gente chama de partilha.
nessa partilha, meus irmãos, que a gente vê que os problemas que a gente está passando, às vezes são pequenininhos perto dos problemas das outras pessoas. E a gente vê uma compaixão mútua entre todos ali daquele programa. Um se portando com o outro, um querendo ajudar o outro a sair daquela situação. E o programa não é só para os dependentes químicos, é para a família dos dependentes também, que a gente chama de codependentes. A gente vê uns sofrimentos, irmãos, que a gente chora ouvindo lá os testemunhos, que a gente vê, nossa, às vezes eu estou tão preocupado com as minhas coisas e estou deixando de ver o meu irmão. Considere os problemas do seu irmão. Não ache que é pequeno demais. Não fique medindo o tamanho do problema dele, que não dá para fazer isso. Mas vá lá, se importe e estimule-o com palavra de ânimos, falando do amor de Deus, falando da proteção divina, dos cuidados do Senhor para com a vida dessa pessoa. Amém, igreja? Então nós temos uma tarefa muito valiosa a executarmos aqui, como cristãos, como igreja do Senhor. Em Filipenses 2,4 diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso é um tapa, né, em nossos rostos, em nossas faces. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Você já parou um pouquinho para deixar um pouquinho de lado, um tempo, os seus problemas para cuidar do problema dos outros? Ou você está apenas, não, eu quero, vinde a mim, né? Vinde a mim, venham me servir, venham me socorrer, venham me tirar do buraco. Eu não quero saber dos seus problemas, já estou com problema demais. Você já ouviu essa expressão? Para não me vir com problema, eu já estou com problema demais para eu resolver da minha vida. Isso é egoísmo, irmão. Se importe com os problemas dos outros. Não só os seus interesses, mas também se importe com os interesses dos outros. Sobre os dons espirituais de cada um. Estimule os dons espirituais. Para que servem os dons espirituais, igreja? Para que servem os dons? Para a edificação da própria igreja. Os dons servem para edificar o próprio corpo. Quando o pastor Natan é estimulado pelo para mim o seu pastor é o seu pai, que é pastor também, Batista Nacional, pelo seu próprio pai, é uma dádiva dupla, né? O pai que é pastor, é o pastor, literalmente é o pastor. Ele orienta para a vida e orienta também espiritualmente ali a vida do Natan. E ele injeta ali ânimo na vida do Natan, desenvolva os dons que Deus tem para a tua vida. Isso é tremendo, irmãos. Você ser uma ponte de bênção, estimulando o teu irmão para ele desenvolver os dons dele. E os dons daquele irmão serão necessários para a edificação da própria igreja do Senhor. Graças a Deus eu tive pessoas que me estimularam muito para o meu ministério pastoral, que me incentivavam, que me davam palavra. Quando eu via, meu Deus, será que é isso mesmo? Deus vinha com uma mensagem bíblica. E eu era estimulado o tempo inteiro para desenvolver os meus dons. E agora eu vou falar uma coisa para você. Você que está deixando de desenvolver os seus dons, que está simplesmente com o seu foco na sua vida terrena e material, você está errando diante de Deus. Porque quando você deixa de desenvolver o seu dom, você está deixando de edificar os seus irmãos.
Se tiver alguém aqui no meio que está deixando de desenvolver os seus dons, porque simplesmente está muito atarefado, muito preocupado com as coisas dessa vida, você está errando com os seus irmãos e com a igreja de Cristo. Que eu quero ser edificado através da sua vida. Multidões de pessoas precisam ser edificadas através dos dons de Deus sobre a tua vida. Amém? Então não deixe de buscar os dons que o Senhor tem para você. E não deixe de estimular outros a alcançar, a desenvolver esses mesmos dons. Procure oportunidades e estimule os dons na vida da pessoa. Tem pessoa que às vezes, irmão, parece que está precisando só de um peteleco assim. Rapaz, acorda, Deus está aqui, ó, te dando dons, vá lá desenvolver. E Deus nos usa como essas ferramentas para avisá-los, para exortá-los. Então, quer estimular bem os seus irmãos? Desenvolva seus dons. Quando alguém chegar e te exortar e te chamar a atenção, olha, eu estou percebendo que você está negligenciando nisso, vá lá, volte atrás, te resolva nesse assunto, desenvolva os seus dons, eu quero ser edificado pela tua vida. Às vezes a gente fica aprendendo os dons que o Senhor nos deu por conta da nossa timidez, do nosso tipo de temperamento. A gente sempre procura logo um culpado. Não, eu que sou introvertido, pastor. Eu não tenho condição de pregar o evangelho assim, eu não tenho condição de ser usado por Deus de forma intrépida e ousada. Deus quebra paradigmas, Deus quebra os grilhões, Deus já te libertou do pecado e de todo mal. Não crie males para você mesmo. Se livre dessas coisas. Pare de botar desculpas. Lá em Hebreus fala para estarmos nos congregando e exortando os irmãos, lembrando os irmãos dessa necessidade, ainda mais quando estamos vendo que está se aproximando o dia. E cada dia mais está se aproximando a vinda do nosso Senhor. Glórias a Deus por isso. É o nosso anseio o Senhor voltar logo. O Senhor Jesus voltar e nos levar para si. É o nosso grande anseio. Agora, você está com um projeto em andamento, né? Você ainda quer casar, né? Ô pastor, deixa Jesus voltar depois que eu casar, pastor. Não dá para conversar esses assuntos com Jesus. Pastor, ainda eu quero ganhar na Mega Sena. É melhor estar na eternidade do que você estar fazendo jogos na Mega Sena. Pastor, ainda eu tenho tanta coisa para fazer, eu quero ainda ter mais 3 filhos, eu quero criá-los, eu quero ver meus netos. Pode estar complicado para ti. Deseja a volta do Senhor. E quando você deseja a volta do Senhor, você percebe que a volta dele está cada dia mais próxima. Você desenvolve os seus dons com mais velocidade. Você vai se dedicar mais. Você vai estimular mais os seus irmãos. Você vai deixar mais de priorizar as coisas carnais, terrenas, materiais, para priorizar o que importa, que são as pessoas. Essa pessoa aí do seu lado, de um lado e do outro, é o bem mais valioso que você pode estar dedicando tempo, cuidando, se importando com ele. São as pessoas. Aonde você estiver, esteja sendo esse canal de bênção na vida dos seus irmãos. Tem alguém que, sei lá, tem alguns dias que não vem na igreja, vá lá e visita. Não chegue com pensamentos, com julgamentos para ele. Não chegue já acusando ele. Mas leve uma palavra de amor, uma palavra branda e estimule-o a voltar para a presença de Deus, a se congregar assiduamente. Muitos hoje estão entendendo que o se congregar se tornou algo religioso.
mas não é algo religioso, é algo necessário para a nossa vida cristã e espiritual. Amém, igreja? Então vamos estar estimulando uns aos outros? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de 3 em 3. Quem puder ficar de pé, tá, querido? Vamos ficar de 3 em 3, de mãos dadas. Faz tipo aí um círculo de 3 em 3. Se não der, fique de 4 em 4 pessoas. Primeiro fale assim para ele: meu irmão, não deixe por coisa alguma de se congregar. Porque quando você se congrega, você me abençoa e abençoa toda a nossa igreja. Então fecha aí o círculo e ore pela vida dele. Ore pelo da esquerda, pelo da direita. Apresente a vida do teu irmão. Peça a Deus: Senhor, me dê estratégias para eu ser útil em estimular o meu irmão para o bem, para as boas obras, para uma vida cristã genuína todos os dias. Que eu não venha com argumentos meramente julgatórios, mas que eu possa levar a palavra branda, a palavra certa, que vai tocar o mais íntimo do coração do meu irmão, para que ele saiba que eu me importo com ele, para que ele saiba, por mais às vezes que a palavra venha de forma dura, está sendo lançada para o meu próprio bem. Ore e peça ao Senhor: Senhor, que eu busque desenvolver os dons que o Senhor tem para a minha vida. E o Espírito Santo, a palavra nos mostra que Ele distribui os dons. Nós entendemos que os dons são presentes do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. E o Espírito Santo tem dons para você desenvolver. Você é útil nessa comunidade cristã. O Senhor quer te usar de forma ousada e intrépida para abençoar a sua igreja, para abençoar irmãos de outras comunidades. Nós somos um só corpo, vivemos uma só fé, um só batismo, um só Deus. Ele é o Pai de todos nós. Comece a olhar a partir de agora para o seu irmão com uma outra ótica. Da mesma forma que ele passa problemas, você passa. Então ame-o, porque você um dia já experimentou passar problemas. Perceba o seu irmão, perceba-o com amor, se compadeça dele, tenha compaixão, se coloque no lugar dele e ame-o, estimule-o, ore para que ele vença, ore para que ele avance. Às vezes a gente está precisando só de uma palavra, irmãos. Às vezes está faltando só um versículo para nós despertarmos. E esses versículos sairão da boca de vocês para a vida dos seus irmãos. Eu preciso de vocês. O pastor Natan precisa de vocês. As pessoas dessa igreja precisam de vocês. Vamos nos suportar em amor. Vamos ter humildade diante dos problemas dos nossos irmãos. Vamos ser mansos. Vamos ser longânimos. Não desista facilmente do seu irmão, porque o Senhor colocou pessoas com ânimo longo, com longanimidade, para pregar o Evangelho e orar pela tua vida e não desistir de você. Tanto é que você está aqui hoje orando, adorando, exaltando o santo nome do Senhor, porque algum dia alguém agiu com longanimidade para com a tua vida.
Então seja longânimo para com seu irmão. Abrace ele. Abrace outros de outro círculo. Fale, irmão, conte comigo. Fale para ele, irmão, quando precisar me exortar, me exorte em amor. Que eu preciso de você. Fale isso para o seu irmão. Irmão, quando estiver vendo alguma falha em mim, fale comigo. Não me deixe só. Não me deixe vacilando. Não me deixe fracassando. Fale comigo. Me oriente biblicamente em amor. Abrace. Pode sair do seu lugar e abraçar vários irmãos. Santo é teu nome, Senhor. Obrigado pelo teu infinito amor. Obrigado, ó Deus, por essa conferência, Visão no Reino. Obrigado por essa igreja, Senhor. Obrigado por essas pessoas que nós conhecemos. Obrigado pela liderança dessa igreja, na figura do pastor Natan, sua esposa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem se feito presente neste lugar. O Senhor tem trazido crescimento para essa obra, que só há de crescer a cada dia mais, que é aqui verdadeiramente a Tua palavra é ministrada, aqui verdadeiramente o Teu amor permanece, Senhor, e prevalece. Te agradecemos, Senhor, por todo amor desprendido sobre as nossas vidas. Obrigado pelas mensagens, Senhor, que nós fomos edificados, que mais do que a teoria que aprendemos, mais do que os momentos saudáveis e cheios de emoções que nós sentimos, nós possamos colocar essa mensagem em prática em todos os nossos dias, em nome de Jesus. Nós te rendemos graça, louvor e adoração, hoje e para todos sempre. Aplaudamos ao Senhor, bem forte em nome de Jesus. Aleluia.